Salve pessoal, tudo bom? Ou amiguchos, né? Faz tempo que eu não chamo ninguém de amigucho. Tinha gente que fala, poxa, se eu sair da bolha, tá com medo de chamar os outros de amigucho. Não, senhor, são todos amiguchos mesmo, faz tempo, é verdade. Vamos lá, eu até imagino que o título desse episódio de hoje é meio piada pronta pra muita gente, né? Esquerda nociva, qual esquerda não é especialmente nociva, né? Certo aí? Pois é. Pois acredito, existem sim pessoas de esquerda especialmente nocivas, especialmente perigosas, porque elas desestabilizam o panorama político de uma maneira mais profunda, muito mais do que elas mesmas imaginam. Nem são comunistas, né, que querem o fim das liberdades individuais, porque isso de fato seria o fim de qualquer ambiente político, como a gente conhece, mas são pessoas, e são muitas pessoas, muitas mesmo, tá? Que estão destruindo as instituições, achando que estão arrebentando na sua, aspas, inteligência e no seu, aspas, conhecimento sobre política. É sobre esse grupo que é facilmente detectável e passível de ser visualizado que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Uma esquerda especialmente nociva. Pois é, tem episódio que a gente gosta de contar fatos e mostrar coisas que a imprensa não mostra. E tem episódios que a gente brinca aqui, chamado meio de episódios psicográficos. A gente senta, desaba na frente do noto, tá pronto, acabou. O bicho já tá pensado. Pouca notícia, um pouco mais de opinião. Nesse caso específico, a gente vai conversar um pouco com a nossa visão, sobre as ideias de uma pessoa, o autor do livro A Left Itself, chamado David Swift. Deixando claro aqui, meio Silvio Santos, que ele falava, né, eu não vi esse filme, mas é muito bom. A gente também, eu pessoalmente não li o livro, mas tenho acompanhado algumas entrevistas e artigos do David Swift, e para mim, a caracterização que ele faz desse grupo de pessoas que eu mencionei aí no começo da abertura é muito precisa, e o risco que eles geram para a democracia em geral é muito maior que se imagina. E pior, eles não fazem a mais remota ideia do problema que eles causam. Antes da gente avançar, então, deixa eu fazer o nosso jabazinho aqui. Para quem está conhecendo a gente agora, está entrando pela primeira vez, ou que ainda não fez, a gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente do Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. E agora também, seguir também, por favor, dá lá as estrelinhas, né? Como é que chama? O sininho, aquela coisa lá toda no YouTube, seguindo o canal do Saindo da Bolha, portanto, no YouTube. Pede também, se vocês gostaram do episódio, claro, dá um share nas redes sociais e principalmente também fazer um boca a boca sarado, que é contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, e cá estamos no assunto de novo, né? Pois é, não tem como ficar longe disso. Finalmente a gente passa o nosso endereço no Telegram, vamos lá, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha, tá bom? Jabacito feito, programa um pouquinho mais comprido hoje, vamos lá, vamos em frente, vida que segue. O hobby político. Pois é, o core dessa coisa toda é quase um spoiler aqui, a existência dentro do ambiente de esquerda, a existência de um grande número de pessoas que assumiram a esquerda como hobby político. Hobby, exato, vou colecionar selo, vou torcer para o time de futebol ou vou ser de esquerda. E por que um hobby? Porque de verdade as ações diretas dessas pessoas não trazem nenhum benefício político ao pensamento ideológico delas mesmas, tá? Delas mesmas como pseudo ou talvez até sejam de esquerda. Absolutamente nada acontece a partir das ações delas. Quando o Manezão entra lá no Facebook e troca o nome dele de João da Silva para João Guajajara, achando que ele está protestando fortemente, nossa, que coisa impressionante, contra, sei lá, a construção de uma usina hidrelétrica no
Tocantins, ele não só não está realizando nenhum esforço pessoal para que a obra não vá adiante, como ele ainda, muito provavelmente, nem sabe do que se trata o negócio. Qual o balanço entre benefício e malefício daquela hidrelétrica, sei lá, por exemplo. Se a obra começou ou não, às vezes o cara acha que, não, eu sou contra a construção, a obra já está andando. Se existe um estudo de impacto ambiental, e se existe, qual é o resultado dele para ele estar contra aquela obra? Ele não sabe nada. Ele é apenas agora um intrépido guerreiro guajajara, enquanto está na frente do celular e do computador, certo? E depois ele vai para a balada dele no fim de semana, vai lá, usa a droguinha sintética, no dia seguinte vai voltar para a frente do celular do computador, vai gritar fique em casa e chamar o Bolsonaro de genocida depois de ter enchido de bebida na balada no meio de um monte de gente. Pô, seu Saindo Boi, mas se o cara não interfere em nada, que mal, além de ser um completo idiota e dispor a sua idiotice, ele pode fazer? Antes de eu te responder, deixa eu pegar um dado que eu pelo menos achei super interessante. Pelo menos eu achei super interessante, tá? Já é um começo. Eu vou passar para vocês aqui. E deixa eu dar uma voltinha aqui antes de passar o dado também. A gente sempre fala aqui o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo no Brasil, certo? Esse é um caso bem interessante de alguma coisa que a gente está herdando a consequência de algo que aconteceu lá fora, mas é a consequência de algo que não é um hábito aqui no Brasil, tá? O que pode acontecer, porque essas consequências às vezes são tão fortes que elas não reproduzem internamente o hábito inicial. Você tinha um hábito lá fora que não existe no Brasil, mas a consequência passa a existir aqui. É muito estranho. Deixa eu contar, por exemplo, vocês certamente já perceberam que nos Estados Unidos o processo de participação política é muito mais ativo entre os cidadãos do que aqui no Brasil. É muito comum o cidadão normal, comum, encampar uma determinada candidatura, por exemplo, presidente, governador, prefeito, representante, sei lá. Ele mesmo, o que ele faz? Ele pega o papelzinho lá e sai na vizinhança com o papelzinho na mão, vai bater de porta em porta, pedir licença para explicar o ponto de vista dele, porque o cara é bom, porque o cara é legal, convidar a pessoa para votar naquele candidato. Ele vai tomar muita portada na cara, mas certamente vai angariar votos também, tá? Tanto que eles levam a sério, ver qual que é o nível de participação popular dentro de uma determinada campanha. Muito bem, mesmo durante o processo eleitoral, lá na hora da votação em si, na apuração, muita gente quer participar voluntariamente no momento da contagem, fiscalizando, apoiando a estrutura geral, acompanhando o andamento, tal, o cara vai voluntariamente para cima disso. Eu não sei quanto ao meio de vocês, tá? Mas no meu meio a gente sempre usou a expressão escapar, né? Escapar de ser mesário da eleição, por exemplo, não é assim? Eu fui mesário 2 vezes de eleição, achei um porre, e a única coisa que eu lembro de interessante desse dia é que todo mundo na mesa tinha o mesmo nome, virou piada, é isso, acabou essa minha grande experiência eleitoral. Não tem, eu confesso para vocês, não tem o menor pique participar disso aí. Eles têm. Lá nos Estados Unidos, então, o que eles fizeram? Eles pesquisaram pessoas, pesquisa, tá? Então não tá aqui o seu Saindo da Bolha inventando nada. Uma pesquisa pegando pessoas com formação acadêmica, ou seja, formados, graduados, com faculdade, digamos assim, nas eleições de 1964. Dessas pessoas que foram pesquisadas em 1964, 17% delas, formadas no caso, quase 1 em cada 5 norte-americanos, então, participavam de alguma forma do processo político-eleitoral em favor de um candidato ou partido, tá? 17% em 1964, guarde isso. Nas eleições de 2016, que o Trump foi eleito, esse percentual caiu para 5%. Caiu quase de 1 para 5 para 1 para 20, tá? Essa é a proporção que caiu. Muito bem, no mesmo período, com o mesmo perfil e pesquisados também, o número de graduados que participaram de algum comício político em 1964 era de 24%. 1 em cada 4 americanos participou de algum comício político durante o período lá, dos períodos eleitorais. E agora, em 2016, esse número caiu para 9%. Ou seja, antes era 1 em 4, agora é 1 em 10. Bom, mas as pessoas não andam super politizadas? Pois é, a resposta é um redondo não. As pessoas não andam politizadas, especialmente a esquerda.
Lembra da esquerda sindicalista, a esquerda dos trabalhadores contra o patronato, as esquerdas, a maneira dela, que tinham, aspas, reais causas sociais? Pois é, meus amigos, essa esquerda hoje é só uma franja do movimento em geral. Já era, tá acabando. Essa turma tá virando dinossauro dentro do movimento. Sabe por quê? Porque a esquerda não é mais chegada em, aspas, causas populares. E a gente explica por quê. Elite cheirosa? Não sei se vocês se lembram da história que a gente já contou aqui do Learn to Code, alguns já devem conhecer, mas eu repasso rapidamente aqui. Os mineiros de carvão que estavam perdendo seus empregos por causa das políticas ambientais norte-americanas, do governo Obama, né, principalmente, eles estavam reclamando, claro, estavam perdendo os empregos deles. E a imprensa digital, essa imprensa aí formada por jovens de classe média americana, graduados em faculdade, portanto, militantes dessas aspas, nova esquerda, passaram a sugerir, em alguns casos, por incrível que pareça, de maneira séria, que esses mineiros, esses caras que trabalharam eternamente em trabalho braçal forte, que eles aprendessem a programar. E aí surgiu a expressão Learn to Code, que por sinal o Twitter não permite que a gente use, porque senão ele suspende a conta, por que pareça. O trabalho desses caras, os mineiros, né, na visão dos militantes digitais, era ultrapassado, tá? Essa coisa de minerar é uma coisa ultrapassada. Tá perdendo emprego porque ficou para trás, meu amigo. Na cabeça desses militantes cheirosos de cabeça esquerda robista, a energia que ele coloca lá para carregar as baterias do Prius dele deve vir, sei lá, de uma criação do Espírito Santo e não das profundezas mineradas de uma montanha, sei lá, no Wyoming, na West Virginia ou na Pensilvânia. Que são cavadas usando mão de obra que se arrisca todo santo dia, seja por causa de acidentes ou risco para a saúde dos caras. Eles acham que a energia é um processo natural, não sei o que eles acham na verdade. Imagina então, esses caras vivem num universo totalmente paralelo, desconectado, longe, né, da terra do moranguinho que eles habitam. Os mineiros são uma outra realidade de um outro planeta. Esses mineiros são somente gente ultrapassada, descartável. Pois essa gente ultrapassada, descartável, foi a base da esquerda americana e mundial nas últimas décadas. Quem será que fazia parte dos sindicatos? De onde eles acham que saíam políticos da esquerda clássica? Eu até podia usar o exemplo do Lula aqui, mas como ele nunca trabalhou, mas digamos que ele algum dia tenha pegado algum prego na mão, tá? Muitos dos companheiros do tempo do reinado lulístico aqui no Brasil eram o quê? Sindicalistas ou pessoas, movimentos de esquerda, de trabalhadores urbanos e rurais, certo? A raiz da esquerda tá aí. Eu estou me afastando um pouco do tema lá de fora, Estados Unidos, mas vamos em frente. Qual a diferença que você vê quando compara um PT com um PSOL? Pois é. Olha aí a esquerda cheirosa, psolista também ocupando espaço aqui no Brasil. Na verdade, a esquerda cheirosa achando um canal, achando um espaço por meio do PSOL e aí ganhando espaço aqui no Brasil, com o que, inclusive, graças também à esquerda cheirosa representada pela imprensa. Tá? Então, quando você compara o PSOL-PT, o PSOL é essa própria encarnação. E o PT seria, vamos dizer assim, aquela esquerda um pouco mais raiz, apesar de estar tudo misturado lá dentro hoje. Pega, por exemplo, o Randolph Rodrigues, por exemplo, ele é ex-PT, né? Aí acabou essa fase. PSOL, cheiroso, foi para a rede. Cheiroso e ecológico, né? E olha como a imprensa gosta disso, né? Sâmia, um monte de político com votação meia boca, com muito mais espaço na mídia, se você pensar proporcionalmente aos seus votos, a importância que ele deveria ter, mas tá lá na frente, eles colocam lá na frente porque a esquerda cheirosa pensa igual a eles, é óbvio que não é por acaso. Pois é, essa elite cheirosa, voltando agora aos Estados Unidos, como a gente falou, é a classe média branca formada. Quer ver mais dados? Como é que anda, por exemplo, a popularidade do Joe Biden hoje? Dados de hoje mesmo da Rasmussen, tá? A popularidade geral dele hoje
é de 47%. Claro, porque os democratas ainda dão algum suporte, mas é um suporte inferior ao que os republicanos costumavam dar ao Trump, tá? O Trump sempre rodou aí entre os republicanos acima de 80%, 85%, às vezes até 90%. E o Biden hoje tem 77% do apoio dos democratas. Negros americanos dão 65% de apoio, para um total de 77% dos democratas, considerando que a grande maior parte dos negros são democratas. Sim, então isso quer dizer o quê? Que os brancos apoiam mais o Biden do que os negros. Na classificação que eles dão lá, que eu acho sinceramente horrorosa, eu acho um medo, outros de outras cores não negros, né? People of color non black, ou seja, árabes, indianos, asiáticos, nós aqui, como é que chama que eles falam, gente? Hispânicos, a aprovação é de 42%. É péssimo. Ué, mas não são as minorias? Então, entre os não afiliados também, se você pegar não afiliado republicano, não afiliados democratas, o apoio é de 39%. Baixíssimo. Deu para perceber? Quem gosta do discurso politicamente correto interseccional é branco cheiroso. No Reino Unido, como a gente já falou em outro episódio, regiões tipicamente trabalhistas, aí, regiões de sindicatos muito fortes, deram uma chuva de votos para quem? Para os conservadores. Naturalmente, eles iriam para onde? Para os trabalhistas. É óbvio, indianos são conservadores, muçulmanos de segunda e terceira geração que vivem no Reino Unido, né, que vivem de acordo já com o pensamento ocidental, são conservadores em princípio. E a esquerda está dando uma bicuda lindamente em todos eles e já começou a pagar um certo preço por isso. Candidatos trabalhistas britânicos sofrem com esse discurso, que começa a ficar mais preponderante dentro do Partido Trabalhista, em que o que importa não é mais ganho salarial, não é mais, sei lá, luto de classe, qualquer porcaria dessa, mas se o restaurante tem que ter banheiro neutro ou não para transexual. O cara olha, o eleitor lá, o mineiro, vamos dizer, britânico, olha e fala, o que é que eu tenho a ver com isso? Ele vai procurar uma alternativa. Mas veja que interessante, a esquerda, essa robista que a gente fala, que ela vive só de um desempenho de mídias sociais, essa que faz mais auê em mídia social e nas redes sociais, tem uma característica muito mais marcante no que se refere aos seus apoios. Vamos lembrar, a esquerda raiz falava o quê? Mais impostos, mais interferência do Estado em assuntos econômicos, medicina estatal, por exemplo, no caso americano, ela sempre foi uma briga antiga. Pois esquece. A nova esquerda, aspas, que encontra eco aí nos filhinhos de papai nas redes sociais, vai discutir o quê? Palestina, mudança de gênero, apropriação cultural, mansplaining, né? Pensa bem, que esforço, e isso é um ponto muito importante, que esforço próprio o cara tem que fazer para apoiar uma causa dessa? Quando o carinha lá mete a bandeira palestina no perfil dele, o que é que muda na vida dele? A vida pessoal. Se o resultado desse, aspas, movimento a favor ou a Palestina ser independente ou não, o que ele gastou e o que muda na vida dele? Nada. Nada. Ele não vai gastar um centavo, a troca do iPhone dele vai continuar do mesmo preço, não vai pagar mais caro pelo iPhone dele porque a Palestina ficou independente, ele não vai perder acesso à Netflix se a Palestina ficar independente, tá? Ele pode ver as séries lacradoras dele à vontade, não tem nenhum risco existencial para ele e então ele não abre mão de nada. E se é contra o mansplaining? Nada, não muda nada para ele. E se é a favor da mudança de gênero aos 5 anos de idade? Muda alguma coisa para ele? Não, nada. Ele se é a favor do aborto no 8º mês? Nada, não muda nada porque ele já nasceu mesmo, entende? São causas que não envolvem sacrifício pessoal. Ele não vai pagar mais impostos, ele não vai ter que abrir mão do seu conforto, nem da segurança. Ele vai continuar sendo um branquinho de classe média, cheiroso, leite com pera, só que vai ser bonzinho. Esse é o ponto. E esse é o grande estrago que essa grande população de idiotas úteis estão fazendo para o panorama político e na própria esquerda. E principalmente na própria esquerda. Não existe causa nenhuma. Não existe nenhuma humanidade real nas propostas deles. Só vapor. Para onde vão os votos?
Como a gente falou, os trabalhistas andaram tomando um couro na Inglaterra. O Trump tirou os republicanos do atoleiro e pela primeira vez em muitos anos os trabalhadores, os ditos blue collar, acabaram votando mais em republicanos do que nunca, né? Sabe o MBL, que antes era abastecido por pessoas com cabeça de direita e de repente mudaram de posição em favor de um discurso sem estofo, basicamente de mimimi? O que tende a acontecer? Vão ganhar apoio dos eleitores da esquerda? Não. Vão perder eleitores de direita? Sim, evidente. A mesma coisa acontece com essa nova esquerda que acaba virando um nem-nem, tá? Nem agrada os democratas tradicionais e muito menos vão conseguir, óbvio, apoio republicano. Eles não estão preocupados com o desemprego, eles não estão preocupados com as ameaças reais aos americanos, por exemplo, sei lá, o Partido Comunista Chinês. Eles não estão nem aí para preservar a liberdade em Hong Kong ou de Taiwan, tá? Eles nem sabem o que está acontecendo para aquelas bandas de lá. Então, essa nova esquerda, ao contrário do que pode parecer, ela perdeu as grandes causas que tinha quando criou novas. É como se eu saindo da bolha do nada, inventasse uma cor nova, cor Vlumbers, tá? Que só eu vejo, e eu tentasse convencer as empresas do mundo que Vlumbers deveria ser a cor da moda em 2022. Ninguém, senão os robistas, vem essa cor. Ninguém, senão os robistas, veem essas causas. Ninguém vê essas causas como verdadeiras. Muitas pessoas ficam quietas, tá? Porque elas não querem ser canceladas. Eu não vou falar contra, porque essa turma é muito barulhenta. Ou porque, sei lá, porque são desinformadas e acham que, de repente, se for contra, vai parecer ultrapassada, vamos dizer assim. Mas é evidente que troca de sexo aos 4 anos sempre vai ter menos apoiadores do que críticos. Evidente, né? Pego mais um caso britânico, tá? Respondendo pesquisa também. Pesquisa é bom por causa disso. Números, tá? E sabendo que as pessoas que foram entrevistadas foram avisadas que as informações que elas passavam não seriam divulgadas para ninguém, ou seja, seus vizinhos, a turminha das redes sociais, tá? O que ele respondesse estava em segredo ali. Muito bem. 2%, só 2% dos negros britânicos responderam que deveria haver redução de polícia, o tal do defund the police. Quando perguntaram para os caras o que vai melhorar, que ações poderiam ocorrer para melhorar a sua vida, 98% nem consideraram essa hipótese, mesmo sendo questão de múltipla escolha, tá, cara? O cara podia escolher defund the police e mais alguma coisa. Não, nem consideraram essa possibilidade. Então, 2%. Significou o quê? Que sim, que um bando de branquinhos e pseudo-esquerda, robistas, estão tracionando um tema que não tem nenhuma relevância para os negros, dizendo que é em favor dos negros. Outro tema espinhoso aí no Reino Unido é o que fazer, por exemplo, com os muçulmanos que saíram do país e foram lutar lá ao lado da ISIS, aquele exército terrorista de maluco lá. Tem o caso da extremista Shamina Begum, tá? Ela virou um super debate nas redes sociais, na imprensa engajada, tá? Receba a Shamina de volta, ela é britânica, como todos nós, venha de volta com braços abertos para a Inglaterra, tal. A esquerda adora um criminoso. Pois bem, 78% dos britânicos dizem não, que ela fique por lá apodrecendo naquele fim de mundo para onde ela resolveu ir quando ela foi lutar do lado terrorista, certo? 78%, então sobra 22%. Gente, uma causa com mais ou menos 20 e pouco por cento de apoio não é causa, me desculpe, não é causa real. Só é motivo de debate porque ela tem um eco na imprensa e o impulso, a tração que recebe dos robistas, né? Que vai entrar na rede social e falar, tadinha da Shamina, ela só matou um monte de gente lá do lado de lá, sei lá. Entre os eleitores, mais pesquisa, tá, gente? Entre os eleitores com baixa formação acadêmica, ou seja, menos tempo de escola, mais um ponto. Eles perguntam, quais são as principais preocupações que você tem com relação ao Reino Unido? Tá? Quais são as coisas que te encafifam, que deveria estar tudo certo? E as duas principais respostas foram o NHS, ou seja, a saúde, e a imigração. Sim,
imigração. Portanto, imigração é um tema popular, ao contrário do que muitos querem fazer parecer que é coisa só de cabeça de supremacista branco. De maneira geral, o que se espera? O que se esperava, pelo menos, é que houvesse, essas pessoas queriam que houvesse uma forte reação contra a imigração ilegal, e que é por motivo bastante claro, que todo mundo sabe que vai causar, se encher o país de imigrante ilegal, vai causar inchaço na estrutura do serviço do país, lá principalmente onde você tem saúde pública, é um problemão, né? Que isso vai gerar aumento de imposto, que isso vai gerar violência e por aí vai. Então, não é surpresa que dessas pessoas com menos formação acadêmica, boa parte delas fossem membros de minorias étnicas, ou seja, pessoas que fazem parte de famílias de imigrantes. Eles são de famílias de imigrantes, mas eles sabem o quanto isso custa para o Estado. Eles sabem, por exemplo, a história dos seus antepassados, a dificuldade de entrar no país e permanecer legalmente, a luta para eles crescerem dentro da sociedade, para conseguir seu emprego, para crescer, gerar família. Portanto, como assim? Como assim vem todo mundo para cá e tudo de graça? Não. Minha família passou por um processo. Que vocês passem também. Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dessa legião de robistas de esquerda é bastante claro e a gente passou durante o episódio alguns deles. O barulho gerado por essa gente, além do evidente divisionismo que causa, o outro grande problema é que ele cria pautas inúteis e com pouca relevância para a nossa sociedade, gerando um enorme desperdício de energia e recursos do Estado e das instituições. Vamos pegar um exemplo paralelo. Imagina que você tem uma empresa, tá? E você é anunciante. Você anuncia, pode ser na TV, você anuncia na internet, beleza? Aí do nada um grupo de pessoas passa a perseguir sua marca porque você nunca usou uma pessoa com deficiência física. Nem sei se é assim que se fala hoje em dia mais. Um cadeirante, um X, sei lá. Enfim, que essa sua postura de não ter pessoas com deficiência física passa a imagem que a sua empresa despreza todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Aí o que o cara faz? Ele vai lá, para a campanha que estava no ar. Nossa, estão falando mal da gente. Geralmente faz isso, quando começa a falar mal de você, você suspende suas campanhas publicitárias. E aí procura algum ator com, deficiência física para fazer um casting novo lá, regrava o comercial todo para agradar, todo mundo fala: ah, que bonitinho esse comercial novo com uma pessoa deficiente. Não é assim? Que legal. Sabe que esse custo extra vai levar um preço mais alto do produto? Ou você acha que o empresário vai embolsar o prejuízo? Claro que não. Esse filme novo, essa campanha nova, essa mídia nova, tudo que ele vai gastar, ele vai embutir tudo no preço e vai empurrar para frente. Fica para a mão do consumidor. Portanto, você aí que nem estava aí para o caso, não estava nem ligando, e que é consumidor real do produto, compra mesmo, literalmente, vai acabar pagando mais caro porque um bando de esquerdista robista achou que a ação dele valia alguma coisa e não valeu nada. Porque assim que acabar aquela campanha, eles vão falar outra coisa completamente diferente. Nunca mais essa história vai voltar. E é como a gente falou. Ele, o robista lá, não vai abrir mão de nada por isso. Ele não vai nem comprar o produto mais caro depois. Ele só está lá para encher o saco. Um efeito colateral perverso para a própria esquerda é a reação a isso. Além da evidente perda de voto, que a gente já falou, a esquerda está perdendo a rua, pela simples razão de que quem detém a rua é quem, de fato, detém o coração popular, vamos chamar dessa maneira. Nem preciso perguntar para vocês qual foi o último grande comício que o Lula e seus amigos fizeram. E também não preciso lembrar dos comícios institucionais da esquerda que dependem totalmente de sindicatos e essas outras bobagens para bancar não só a estrutura, como aquele caminhão de mortadela que eles têm que pagar para a turma aí, para ter uma massa minimamente representativa de pessoas, principalmente nesses últimos movimentos aqui no Brasil. Por outro lado, vamos na ferida, né? Qual sindicato ou associação precisou se mobilizar para os movimentos, por exemplo, de 6 de janeiro dos Estados Unidos, para dar suporte para o Trump, ainda que se soubesse que as chances dele de reverter a votação eram mínimas? Nenhum sindicato, nada, nenhum movimento social, sociedade civil se juntou especificamente.
Foi feito um chamado, as pessoas foram para a rua. Qual que é a grande instituição que tem gerado reações para entupir as grandes cidades europeias, como, por exemplo, Paris, Londres, Turim, Atenas, Berlim, para protestar, por exemplo, contra o passaporte sanitário? Nenhuma. É um movimento popular. Então, desculpa puxar brasas para a sardinha pro lado de cá na cara dura, mas a rua não é mais de esquerda. Não é mais dos antigos movimentos sociais em favor de salários, desigualdade, qualquer pauta desse tipo, tá? Não é mesmo. Os branquinhos cheirosos da elite educada no ensino superior não gostam desse cheiro popular, não. O lugar deles é atrás dos computadores, lacrando e pressionando governos e empresas com pautas inúteis para quem passa fome. São pautas inúteis para quem passa fome, para quem está desempregado, para quem precisa de saúde, para quem precisa de educação. São pautas inúteis. O identitarismo deu força coletiva para uma nova esquerda totalmente desconectada com a realidade, que acha mais importante passar uma lei, por exemplo, que obriga as empresas a ter absorvente íntimo em banheiro masculino, do que simplificação de imposto visando geração de emprego. Não existe mais uma dicotomia esquerda-direita tradicional em torno de debates sobre economia, papel do Estado. Desculpe, não se trata mais de uma discussão dita progressismo versus conservadorismo tradicional. O que a gente vê hoje é um pequeno exército de pessoas tentando, de alguma forma, se superar em ter a sua melhor imagem possível naquilo que eles consideram ser o bem. E isso, infelizmente, se alastrou aí pela sociedade de uma maneira generalizada, tá? Esse é o grande problema. Mesmo entre pessoas que, no passado, e eu me surpreendo constantemente com isso, pessoas que você achavam que eram até bastante racionais. Esse é o grande mal dos robistas de esquerda. Eles emporcalham o discurso político com temas irrelevantes e tiram a atenção de todos. Jornalistas, políticos, empresas, até mesmo o espectro religioso, tiraram a atenção de temas que seriam relevantes para a nossa sociedade. Se o seu filho vai chegar em segurança no trabalho à noite, se vai ter pão, se um dia eu vou ter esgoto, se o bombardeio a um determinado país foi lícito ou não, se a justiça está sendo cumprida ou se a justiça virou braço institucional do autoritarismo. Nada disso tem mais importância, gente. Conceitos como constitucionalidade, liberdades individuais, falar a verdade, tudo isso é coisa irrelevante para essa turma. O que importa para eles, para esses robistas, infelizmente, é tudo aquilo que intrinsecamente é irrelevante para você. E salve-se quem puder. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Fazer o jabacito expressíssimo, pedindo para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e Apple Podcast. Pedir também para seguir a gente lá, clicar sininho, aquela coisa toda, no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. Fazer o boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça de Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Fazer um share do episódio, por favor, porque as redes sociais estão realmente cortando a gente pela raiz. E finalmente passar o nosso endereço do Telegram. Vamos lá, anota aí que acabou o chororô. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. A gente também tá lá no Getter, tá? Se você tiver uma conta no Getter, acompanha a gente por lá, porque pelo menos lá eles não escondem a gente não, tá? É muito interessante como você tem muito menos gente, a gente tem mais interação por lá, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fim de semana chegando, descansem vocês, mais um fim de semana que a gente vai trabalhar por aqui. Força geral, que vai dar tudo certo. Vamos ficar todo mundo muito, muito mais super bem. Saindo da Bolha.